Boa noite. Começaremos a partir deste vídeo a abordar em concreto as declinações nominais latinas. Abordaremos os 5 tipos de declinações dos substantivos, 3 das quais valem também para os adjetivos. A pergunta que inicialmente nos fazemos é: como declinar concretamente os substantivos? Isto é, dado um substantivo, como colocá-lo nos 2 números, singular e plural, e nos 6 casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Vamos considerar 2 exemplos. O exemplo da declinação de dominus, que significa senhor, e a declinação de miles, que significa soldado. Esses 2 quadros, o quadro de dominus e o quadro de miles, nos mostram cada uma das 2 palavras, dominus e miles, sendo declinada em relação aos casos e em relação aos números. E declinar consistiu em variar as terminações acrescidas ao tema da palavra, dominus, ou, conforme o caso, miles. Então, saber declinar um dado substantivo consiste em, tomando alguma forma desse substantivo, saber colocá-lo nos diversos casos e nos diversos números. A partir desses 2 exemplos, a declinação de dominus e a declinação de miles, nós podemos fazer 2 observações. Primeira observação: uma mesma terminação nos dá 2 informações. Nos dá o número e o caso em que se encontra o substantivo. Nós não temos uma marca separada para o número e uma outra marca separada para o caso. É uma mesma marca que nos dá as 2 informações, número e caso. Por exemplo, tomemos a forma dominis. Essa terminação is nos dá 2 informações. Nos diz que a palavra se encontra no plural e que ela se encontra no dativo. O mesmo vale para a palavra miles. A terminação ibus nos dá também essas 2 informações. Nos diz que a palavra se encontra no plural e se encontra no dativo. Então, nós temos marcas que nos dão 2 informações: número e caso. Segunda observação: substantivos diferentes podem ter terminações diferentes para indicar um mesmo número e um mesmo caso. Vamos considerar de novo a forma dominis e a forma militibus. Em dominis, é o is que nos indica o dativo plural. Em militibus, é o ibus que nos indica o dativo plural. Então, se nós temos palavras que não seguem as mesmas terminações em sua declinação, nós vamos precisar de quadros diferentes. E é por isso que nós falamos de 5 declinações, porque nós vamos precisar de 5 quadros diferentes e, dependendo do substantivo, nós aplicamos um ou outro quadro para conseguir decliná-lo. Então, da variedade de declinações para os substantivos e adjetivos. A partir da variedade de terminações para indicar um mesmo número e um mesmo caso, nós vimos que a terminação is e a terminação ibus marcam ambas o dativo plural. Então, a partir da variedade de terminações para indicar um mesmo número e um mesmo caso, podem-se fazer as seguintes observações. 1. Substantivos diferentes podem ter terminações diferentes quando de sua declinação. Nós vimos isso através dos exemplos de dominus e miles. Nós vimos, então, que para marcar
o dativo plural. No caso de dominus, nós usamos a terminação is. E para marcar o mesmo caso e o mesmo número, no caso de miles, usamos a terminação ibus. Então, substantivos diferentes podem ter terminações diferentes quando de sua declinação. 2. Isso faz com que, de um ponto de vista prático, nós tenhamos tabelas diferentes de terminações. Dependendo do substantivo que se queira declinar, aplicamos uma ou outra tabela. 3. O fato de um substantivo declinar-se segundo uma ou outra tabela deve-se, em última instância, ao seu tema. 4. No interior de algumas das declinações haverá também subtipos, sobretudo no caso da terceira declinação. 5. Para efeitos práticos, os gramáticos do latim classificam os substantivos a serem declinados em 5 grandes grupos, aplicando-se a cada grupo uma determinada tabela de terminações. Fala-se, desse modo, em 5 tipos de declinações, cada substantivo latino pertencendo a uma delas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta declinação. 6. A classificação dos substantivos de uma língua em 5 declinações é uma decisão dos gramáticos. Pareceu prático organizar os substantivos a partir do genitivo singular, o que resultou em 5 declinações. Então, nós temos 5 declinações porque a organização de todos os substantivos em grupos foi feita a partir do genitivo singular. Se nós atentamos para o genitivo singular dos substantivos da língua latina, nós constatamos que há 5 possibilidades de genitivo singular. Marcus Valerius Probus, um gramático latino do século I depois de Cristo, já classificava os substantivos pelo genitivo singular, chegando, portanto, às 5 declinações. No entanto, Diomedes Gramáticos, do século IV depois de Cristo, dividiu os substantivos em 7 declinações e considerou, além disso, os substantivos gregos adotados pelo latim como formando 3 outros grupos. Dessa classificação resultaram 10 tipos diferentes de declinações. Como ele diz, ita fiunt omnes declinationum nominum formae numero decem. Traduzindo, assim, todas as formas de declinações dos nomes tornam-se 10 em número. Esse quadro apresenta os diferentes temas nominais organizados nas 5 declinações. Que a língua latina tenha estes temas e não outros, isso decorre da própria estrutura da língua latina. Então, que a língua latina tenha temas em consoantes, em A longo, em O breve, em I breve, em U breve, em I longo, em U longo e resquícios de tema em ditongo, que a língua latina tenha essa variedade de temas, isso é uma característica da própria língua. Agora, a organização desses diversos temas em 5 grupos, em 5 declinações, é uma decisão dos gramáticos. Pareceu-lhes bem organizar essa variedade de temas em 5 grupos, porque isso facilitaria a declinação das palavras. Então, que a língua tenha tal conjunto de temas e não um outro conjunto de temas, isso faz parte da estrutura da língua. Que a língua tenha 5 declinações, ou seja, que esses temas sejam organizados em 5 declinações, isso é uma decisão dos estudiosos da língua. Então, nós veremos que a primeira declinação é formada por substantivos e adjetivos cujo tema é em A longo, ainda que esse tema vá abreviar-se em latim.
Exemplos: roça, rossae, que significa rosa, agrícola, agricolae, que significa camponês. Eu sempre dou o nome nativo seguido do genitivo singular. Há um outro conjunto de palavras que pertencem ao tema em o breve. Essas palavras formam a segunda declinação. Exemplos: dominus, domini, senhor, ager, agri, campo, puer, pueri, menino, humus, humi, solo, terra, verbum, verbi, palavra. Há vários temas que compõem a terceira declinação. Há temas consonantais que compõem a terceira declinação, por exemplo, victor, victoris, significa vencedor, carcer, carceris, significa prisão, genus, generis, significa gênero, flos, flores, flor, rex, regis, rei, sermo, sermones, discurso, conversa, homo, hominis, homem, flumen, fluminis, rio. Um outro grupo de palavras que pertencem à terceira declinação são palavras de tema em i breve. Por exemplo, turris, genitivo turris, que é torre, mar, maris, mar, animal, animalis, animal, exemplar, exemplares, modelo. Então, essas palavras de tema em i breve pertencem também à terceira declinação. Pertencem também à terceira declinação uma palavra em i longo, que é a palavra vis, significa força, e duas palavras em u longo, que é a palavra sus, que significa porco, e a palavra grus, que significa gralha. Há ainda um grupo de palavras de tema em u breve, que formam a quarta declinação. Fructus, fructus, que é fruto, corno, cornus, que é chifre. Essas palavras pertencem à quarta declinação e têm tema em u breve. Há alguns resquícios em latim de temas em ditongo, mas são pouquíssimas palavras e nós não reconhecemos mais o ditongo dessas palavras. Elas originalmente eram em ditongo, mas não preservaram o ditongo. Essas palavras vão pela terceira declinação. Exemplos são bos, com genitivo bois, e os casos oblíquos de Júpiter. O genitivo de Júpiter é ious, e a partir do tema identificável no genitivo, são formados os casos oblíquos dessa palavra. Então, nós apresentamos aqui os temas que compõem a primeira, segunda, terceira e quarta declinações latinas. E a pergunta que se faz é a quinta declinação latina. A origem da quinta declinação latina não é muito clara, não há nada de similar nas demais línguas indo-europeias. A quinta declinação latina ela resulta, na verdade, de três temas distintos. De um tema em é longo original, há duas palavras da quinta declinação que advém desse tema, que é a palavra spes e a palavra fides. Spes significa esperança, fides significa crença, fé. Há um outro tema também de onde advém palavras da quinta declinação, que é um tema em é longo também, mas que é resultante de um ditongo longo. A palavra dias é um exemplo, a palavra res é um outro exemplo. Dias significa dia ou prazo, res significa coisa. E há, enfim, um terceiro tema a que pertencem as palavras da quinta declinação latina, que é o tema ia. Nós temos alguns exemplos. Facies significa forma, face. Species significa aparência externa. Então, a partir dessa apresentação dos diversos temas nominais latinos, mostrando a que declinação
cada tema pertence, nós encerramos essa introdução e passaremos agora à primeira declinação latina. Então, apresentando a primeira declinação latina, que é muito simples. Pertencem à primeira declinação nomes cujo tema é em A. E nós temos aqui um A breve. No quadro anterior, vocês devem ter reparado que eu marquei esse A como longo. Originalmente o A era um A longo. Em latim, ele se abreviou, se tornou A breve. Então, pertencem à primeira declinação nomes cujo tema é em A breve, originário de um A longo. Fazem parte desta declinação substantivos femininos, a grande maioria, e masculinos em A breve. Não há neutros nessa declinação. Vamos ver alguns exemplos de substantivos femininos. Silva, floresta, mensa, mesa, refeição, pátria, pátria, terra, terra, ínsula, ilha, puella, menina, fábula, história, cura, preocupação. Alguns exemplos de masculinos da primeira declinação: agrícola, camponês, íncola, habitante, nauta, marinheiro, poeta, poeta. Aqui nós temos as terminações da primeira declinação. Uma observação importante a ser feita é quando nós falamos de terminações da primeira declinação e apresentamos um quadro como este aqui, isso vai valer para a segunda declinação também. Nesse quadro, o que aparece é uma reunião dos temas com as terminações. Não são só as terminações. O que é mostrado no quadro são os temas junto com as terminações. Então, nominativo singular, terminação em A breve. Na verdade, esse é o tema e a terminação é zero, porque o nominativo singular na primeira declinação latina não tem nenhuma terminação. O mesmo vale para o vocativo. O vocativo é idêntico ao nominativo singular. Acusativo singular em am. E aqui nós vemos claramente uma separação entre o tema em A breve e o M, que é a marca da terminação. Mas eu estou usando terminação no sentido lato, no sentido frouxo, que é o modo como as gramáticas, em geral, também usam essa expressão, de tal modo que terminação abarque tanto o tema quanto a terminação propriamente dita. Então, acusativo singular am, genitivo ai, dativo ai e ablativo em a longo. Plural ai, nominativo, vocativo ai também, acusativo as com a longo, genitivo arum, a longo. Dativo e ablativo do plural são sempre iguais entre si. Então, is e is com i longo. Então, esse é o quadro das chamadas terminações latinas, que, na verdade, incluem tema e terminação. Vamos ver alguns exemplos de palavras declinadas. Uma palavra feminina, terra. Então, a declinação vai consistir em tomar as terminações que foram apresentadas no quadro anterior e aplicá-las à palavra. Então, terra, terra, terram, terrae, terrae, terra. Plural. Terrae, terrae, terras, terrarum, terris e terris. Não há nenhuma dificuldade em declinar as palavras da primeira declinação. Vamos agora ver a palavra masculina nauta, que é declinada exatamente como a palavra feminina terra. Então, nominativo nauta, vocativo nauta, acusativo nautam, genitivo nautae,
dativo nautae, ablativo nauta. Plural, nautae, nautae, nautas, nautarum, nautis, nautis. Agora, algumas observações sobre a primeira declinação. Os substantivos da primeira declinação são masculinos e femininos, não há neutro nessa declinação. Além disso, como nós já vimos, a declinação dos masculinos é idêntica à dos femininos. Eu insisto nessa observação porque em grego, quem estiver assistindo aos vídeos de introdução à língua grega, em grego há uma diferença de terminações entre os substantivos masculinos e os femininos da primeira declinação. Em latim não há diferença nenhuma, eles são declinados do mesmo modo. Segunda observação, o antigo genitivo singular em as, com a longo, ele é preservado na época clássica em algumas expressões. Por exemplo, pater familias, que significa o dono da casa, o pai da família. Mater familias, a dona da casa. Filius familias, o filho da casa, o filho da família. Filia familias, a filha da família. Então, na forma famílias, que ocorre nessas expressões, nós temos uma marca do antigo genitivo singular da primeira declinação. Nós temos também, em latim, na primeira declinação, uma marca locativa que ocorre em alguns nomes. Ocorre sobretudo em nomes de cidades e de pequenas ilhas. Essa marca é ae. Vamos ver alguns exemplos. Romae. Romae significa em Roma. Corcyrae significa em Corfo, que é uma ilha no mar Jônico. Mais uma observação. Há um conjunto de substantivos que tem o mesmo radical na primeira declinação e na segunda declinação. Na primeira declinação, eles têm a terminação a e indicam um ser feminino. Na segunda declinação, eles têm a terminação us e indicam um ser masculino. No entanto, o dativo e o ablativo plural, tanto da primeira declinação quanto da segunda declinação, têm a mesma terminação. A terminação is. Então, esse conjunto de palavras diferentes na primeira e na segunda declinação. Diferentes por quê? Porque na primeira declinação vão indicar um ser feminino, na segunda declinação um ser masculino. Esse conjunto de palavras que são diferentes por um indicar algo feminino, outro indicar algo masculino, no dativo e no ablativo plural terão exatamente a mesma forma, o que torna impossível, pela forma, a distinção entre o ser feminino e o ser masculino. Nesse caso, é possível utilizar como terminação do dativo plural e do ablativo plural para as palavras da primeira declinação a terminação abus, ao invés de se usar a terminação is. Vamos ver aqui alguns exemplos. A palavra dea da primeira declinação e a palavra deus da segunda declinação têm ambas o dativo e ablativo plural em is. Então seria deis para dea e deis para Deus. O mesmo vale para a palavra filha, filha, e filius, filho. Filha é uma palavra da primeira declinação, filius da segunda declinação. Ambas terão exatamente a mesma forma no dativo e ablativo do plural, filiis e filiis. Para evitar, então, ambiguidades, pode-se usar, no caso das palavras da primeira declinação, a terminação abus, no lugar da terminação is.
Então, nós teríamos deabus ao invés de deis, filiabus ao invés de filiis, e há algumas outras palavras que fazem parte desse grupo. Por exemplo, animus e anima. Um significa espírito, ânimo, o outro significa alma. Libertus e liberta, livre para o masculino e livre para o feminino. Famulus, famula, servo, serva. Natus, nata, nascido, nascida. Equus, equa, cavalo, égua. Assinus, assina, jumento, jumenta. Mulus, mula. Mulus, em geral, usado para designar uma pessoa de pouca inteligência. E mula para o feminino. Em todos esses casos, pode-se usar para o dativo e ablativo plural do feminino a terminação abus, ao invés de se usar a terminação is. Vamos ver agora um quadro com esses exemplos. A palavra dea, deusa, e a palavra deus têm ambas, no dativo e ablativo do plural, a terminação is. Portanto, nós teríamos deis e deis. Para distinguir deusa de deus, no dativo e ablativo do plural, pode-se usar para deusa, ao invés de deis, deabus. O mesmo vale para filia e filius, filha e filho. Ambos terão, no dativo e ablativo do plural, a terminação is, portanto, terão a forma filiis e filiis. De novo, pode-se usar para o caso da primeira declinação, filiabus, para distinguir de filiis masculino. O mesmo para fámula, que significa serva, e famulus, que significa servo. O dativo e ablativo do plural seria famulis. Pode-se usar, no caso do feminino, a terminação abus, portanto, famulabus. Alguns exemplos. Se eu quiser dizer aos deuses e às deusas, eu diria, se não houvesse essa possibilidade de usar abus para deusas, eu diria deis et deis. Ou mesmo se eu uso a palavra deis sozinha, eu não sei se eu estou me referindo a deuses ou a deusas. Então, ao invés de usar a expressão deis et deis, ou, que é melhor até, deis, deisque, usam-se as expressões deis et deabus, ou, como eu digo melhor, deis deabusque. Do mesmo modo, para filia e filhos. Se eu quiser dizer aos filhos e às filhas, eu posso dizer filiis et filiis, usar a mesma expressão, o que causa uma certa ambiguidade, ou filiis filiisque, também causa a mesma ambiguidade, mas eu posso usar, para dirimir ambiguidades, filiis et filiabus, ou filiis filiabusque. Do mesmo modo, com relação aos servos, eu posso usar famulis et famulis, ou famulis famulisque, mas para dirimir ambiguidades eu posso usar famulis et famulabus, ou famulis famulabusque. Continuando as observações. Nomes próprios gregos masculinos da primeira declinação grega são adotados em latim através da primeira declinação latina. O nominativo singular, no entanto, é em as ou em es, tal como em grego, possuindo esse a longo ou esse é longo, e o vocativo singular é em a ou é, possuindo esse a longo e esse é longo. Os demais casos seguem a primeira declinação latina. Já os nomes próprios gregos femininos, que em grego pertenciam à primeira declinação, em latim também vão ser adotados pela primeira declinação, mas aqui eles seguem exatamente a declinação latina em todos os casos. Inclusive o nominativo singular possui o a
breve. Mais uma observação. Alguns substantivos têm significado diferente dependendo de se são usados no singular ou no plural. Aqui é uma pequena lista desses substantivos. Angústia, no singular, significa brevidade. Angustiae, no plural, significa desfiladeiro. Queira, no singular, é cera, o material cera. Querae, no plural, são as tabuinhas escritas, porque eram cobertas por cera. Cópia significa, no singular, abundância. E copiae significa, no plural, tropas. Fortuna, sorte no singular. Fortunae, riquezas, bens adquiridos, no plural. Gratia, favor no singular. Gratiae, agradecimentos, no plural. Litera, no singular, significa letra. Literae, no plural, significa carta. Ópera, no singular, é o empenho, a atenção. E no plural, ópera é o grupo de operários que trabalham em alguma coisa. Normalmente tem um uso pejorativo. Vigilia, no singular, é vigília, o ato de ficar acordado. E vigiliae, no plural, é o corpo de guardas que vigiam. Mais uma última observação: alguns substantivos só existem no plural. São chamados de pluralia tantum. São eles: divitiae, que significa riquezas. Indutiae, que significa trégua. Insidiae, armadilha, cilada. Nuptiae, casamento, núpcias. Tenebrae, trevas. E também os 3 dias, com referência aos quais se contam os demais dias do mês. Calendae, calendas, e nonae, as nonas. O terceiro dia, que é idus, não pertence à primeira declinação, pertence à quarta declinação. Há também alguns nomes próprios que só são usados no plural. Atenae, Atenas. Thebae, Tebas. Em português também eles têm uma forma plural, ainda que sejam substantivos singulares. Com isso, encerramos a apresentação da primeira declinação latina. O próximo vídeo será dedicado à segunda declinação.